E Deus fala para Jeremias: eu colocarei palavras na tua boca. Talvez você diz assim: Deus, o que o Senhor quer para mim? Qual é o ministério que o Senhor tem para a minha vida? Será que realmente eu tenho ministério? Ei, querido, Deus chama a todos, Deus tem ministério para todos. Talvez você só em cantar, ou pregar, ou falar de Deus, e Deus tem te chamado para algo. E às vezes você não tem acreditado, não tem confiado nisso. Querido, diante da grandeza do Deus que nós servimos, nós somos tão pequenos. Se você começar a reconhecer que sem Deus você não é nada, você não pode fazer nada, você vai começar a aprender que a cada dia você tem que conhecer mais esse Deus. A palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 6, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus, você não conhece ontem e acha que você conheceu Ele por inteiro, não. A cada dia nós aprendemos algo do Senhor. A cada dia o Senhor nos ensina algo. Eu quero que nesse instante você, com seus olhos fechados, comece a refletir como Deus tem te olhado. Será que Deus tem olhado para você e tem visto verdadeiramente um verdadeiro adorador? Ou Deus tem olhado para você e visto simplesmente um músico, uma pessoa que toca um instrumento, uma pessoa que canta, uma pessoa que entra na porta da igreja para dentro e senta no banco? Será que Deus tem olhado para você e tem visto que precisa algo mais de mim, de você, diante da presença dEle? Querido, nada do que eu e você temos feito para Deus não se compara àquilo que Deus fez um dia para mim e para você. Talvez você tenha olhado e falado: Tom, eu tenho feito muito, eu venho na igreja todos os dias, eu oro, eu jejuo, eu tenho falado no amor de Deus, eu todos os dias à noite oro, de madrugada acordo, oro, leio a palavra. Querido, isso não é nada, isso é uma simples obrigação que nós temos diante de Deus. Porque um servo, um amigo, um filho, ele só conhece o pai, o amigo, quando ele tem intimidade com ele. Eu não posso conhecer o meu irmão que está do meu lado se eu não tenho intimidade com ele. E com Deus é a mesma coisa, querido. Como você quer chegar diante de Deus e apenas dizer palavras para Ele? O Senhor está cansado de palavras, querido. O Senhor quer verdade que flui de dentro do nosso coração. O Senhor está cansado de pessoas hipócritas diante da presença dEle. Deus está cansado de pessoas que dobram o joelho ao chão e simplesmente fazem esse ato, mas quando o coração ainda não se brilhou diante da presença de Deus. E querido, o verdadeiro adorador, ele se rende aos pés do Senhor. O verdadeiro adorador, ele reconhece a voz do Pai. Eu não falei que a minha orelha queimou simplesmente para falar que ele sentiu alguma coisa, não. Porque um amigo íntimo de Deus, ele tem que reconhecer a voz de Deus. Um amigo íntimo de Deus tem que reconhecer o toque do Espírito Santo de Deus. Talvez você achou que já foi tocado hoje, mas Deus está falando para você nessa noite ainda não é nada do que Ele preparou para você nessa noite, querido. E a primeira atitude que eu e você temos que tomar diante da presença dele é nos humilhar, reconhecer que nós não somos nada, reconhecer que nós somos pequenos diante da grandeza dele. Então se humilhe diante da presença dele. Se você não souber cantar esse louvor, apenas escute, e que você possa dizer isso para o Senhor nessa noite. Se humilha diante da presença dele, em nome de Jesus. Este lugar, tu és real. Aquilo que me custou.
presença de Deus essa noite, querido. Reconheça que você não é nada sem Ele. Talvez você está perdido, você ainda não encontrou aquilo que Deus quer de você. E talvez nessa noite você ainda não se rendeu a Ele. O Senhor te dá essa oportunidade, querido, para você se render aos pés dEle e crer que só Ele é capaz de mudar a sua história. Em nome de Jesus. Aleluia. Neste lugar Tu és rei. Vou me entregar, totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso te enxergar. Se humilhe diante da presença dele, querido. Se humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa os teus ouvidos. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Sabe, querido? Eu não nasci em berço evangélico. E um dia, quando eu era pequeno, eu falava para minha mãe assim: mãe, nós fomos criados